o movimento sindical tem um papel institucional importante na relação com o Estado, com os governos, com o setor patronal e com as demais organizações da sociedade. Faz cotidianamente, faz permanentemente. No momento de crise como esse, essa tarefa ela ganha uma relevância muito maior, especialmente porque o impacto é generalizado sobre toda a sociedade, é um impacto econômico monstruoso, a paralisação de atividades, o esforço de muitas atividades precisarem continuar sendo executadas em condições adversas, inadequadas, inclusive, com risco de vida para os trabalhadores, e também todo o impacto que isso tem sobre a vida daqueles que estão trabalhando e daqueles que estão impedidos de trabalhar. Bom, as centrais sindicais tomaram a iniciativa de abrir interlocução com o governo federal. Ela está completamente interditada, não há interlocução com o governo federal, porque não há nem iniciativa do governo e nem disposição para esse diálogo no âmbito mais geral. Há contatos específicos com alguma área do Ministério, especialmente do Ministério da Economia, mais relacionado ao mundo do trabalho, porque há, inclusive, espaços institucionais em que as centrais continuam atuando, porque são espaços do Estado, mas é uma interlocução muito frágil perto daquilo que seria necessário. Uma segunda dimensão dessa interlocução, que avançou um pouco mais, foi com o Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Tem ocorrido uma interlocução um pouco mais sistemática, também com uma série de dificuldades, mas uma interlocução que teve alguns avanços. Por exemplo, já há um mês quase as centrais apresentaram a proposta de termos, acabou se tornando o abono emergencial. Na época propusemos que deveria ser de um salário mínimo ou no mínimo de meio salário por pessoa, ficou próximo a esse valor por pessoa, portanto houve uma ação pesada e uma atuação junto aos parlamentares para encaminhamento dessa proposta, e várias outras que foram apresentadas relacionadas à folha salarial, estabilidade, seguro-desemprego. Bom, uma agenda enorme que vem sendo tratada com os parlamentares, e em cada medida analisada no Congresso, uma relação com deputados e senadores permanentemente. Uma terceira dimensão é a relação com o setor patronal, com as confederações, federações e sindicatos, e mesmo com empresas. Isso tem sido realizado também com o objetivo de tentar construir um espaço de entendimento nos diferentes níveis, também visando pactuar, regular as relações de trabalho. E isso também tem apresentado resultados agora com toda a implementação da medida provisória 936, que prevê a suspensão ou a redução da jornada, a redução ou a suspensão dos salários e o pagamento dos salários ou da parte da redução por meio de recurso público. Isso implica na participação dos sindicatos e é uma participação muito importante. Também há uma tentativa de relação com o Supremo Tribunal Federal, com os ministros do Supremo. Realizou-se reuniões com o ministro Toffoli, com contatos com os demais ministros para tratar das diferentes questões. Inclusive ontem, hoje, está em discussão, em análise no Pleno do Supremo, uma questão importante, que é o papel do sindicato no processo de negociação da suspensão de contrato e da redução da jornada de trabalho. E há uma iniciativa também de buscar interlocução com os governadores, uma busca de ter uma interlocução mais sistemática com os governadores, porque são eles e prefeitos, mas os governadores é a instância que está sendo procurada a nível nacional. O movimento sindical tem trabalhos, muitas vezes, com os prefeitos nas cidades, e uma interlocução visando a condução, encaminhamento de toda a estratégia de isolamento e suas diferentes consequências para a organização, seja da proteção das pessoas, seja da atividade econômica. Conseguiu-se já realizar, na última semana, 2 últimas semanas, uma reunião com o governo de São Paulo, com o governo do Rio e com o governo do Paraná, e tem várias outras sendo agendadas. Bom, aí as dificuldades são enormes, distanciamento, a sobrecarga de trabalhos, mas há uma tentativa de interlocução nem sempre bem sucedida,
Mas nesses 3 casos as iniciativas foram importantes, o movimento sindical local passou a ter uma participação maior na discussão e no encaminhamento das medidas que estão sendo tomadas. E há todo o trabalho agora do movimento sindical em geral, dos sindicatos, na negociação com empresa, com o sindicato patronal, de todas as medidas, empresa a empresa, categoria a categoria, do que vai ser suspenso, de que forma suspender, que direitos proteger, como vai ser feita a redução da jornada de trabalho, como será e como se opera a proteção daqueles que estão trabalhando, como é que se dá os equipamentos de proteção individual e assim por diante. Ou seja, essa é a atuação, vamos chamar, institucional e de negociação que o movimento sindical faz junto ao Poder Executivo, aos governantes, junto ao Judiciário e junto aos governadores e ao setor patronal.